O que é um argumento? Um argumento é um conjunto de sentenças das quais uma é a conclusão, as outras as premissas, que por sua vez pretendem justificar, garantir e assegurar a conclusão. Frequentemente é chamado em filosofia da religião argumentos sobre a existência de Deus, aqueles argumentos, aquela argumentação que pretende fundamentar ou refutar, baseada em premissas universalmente aceitas, a conclusão de que Deus existe. O conceito de Deus já traz enormes dificuldades filosóficas. Tipicamente, Deus é descrito como onipotente, onisciente, onipresente, todo bondoso, criador e mantenedor do universo, incorpóreo, livre e merecedor de adoração e culto. O próprio conceito, então, traz algumas dificuldades. Um exemplo, o chamado paradoxo da pedra, relacionado com o atributo de onipotência divina. Diz o paradoxo: pode Deus criar uma pedra que nem ele próprio poderia levantar? Sim, porque ele é onipotente. Mas, se ele não pode levantar a própria pedra que ele criou, então ele não é onipotente. Afinal, Deus é onipotente ou não? Se ele pode criar uma pedra que nem ele próprio pode levantar, então ele não pode alguma coisa. Se ele não pode alguma coisa, ele não pode ser todo-poderoso. Este é um paradoxo que ainda está em discussão na área de filosofia. Um dos argumentos mais famosos para estabelecer que pretende fundamentar, provar a existência de Deus são os argumentos cosmológicos. Vou apresentar aqui um argumento cosmológico chamado Kalam, e mais especificamente o argumento Kalam reformulado pelo filósofo e teólogo americano William Lane Craig. É denominado de argumento Kalam em referência à tradição muçulmana da Idade Média, que já havia formulado argumentos nesse sentido. Pois bem, a formulação de William Lane Craig diz o seguinte: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. Essa é a formulação básica e aparentemente simples, concisa do argumento Kalam. A primeira premissa produz alguma perplexidade filosófica. Para alguns teóricos, a análise é a seguinte: a primeira premissa nitidamente apela para a experiência. No cotidiano, experimentamos, verificamos o surgimento, o aparecimento, a manifestação de coisas, eventos, ocorrências, fenômenos que iniciaram e tiveram uma causa. Portanto, a primeira premissa se funda em experiências particulares. Como é um raciocínio indutivo, parte do particular para extrair uma conclusão geral, essa conclusão não pretende ter 100% de segurança, como um raciocínio dedutivo. Então, se tudo que nós experimentamos e que começou a existir tem uma causa, isso ainda não estabelece que, por causa disso, o universo tem uma causa. E isso pode ser analisado do ponto de vista da chamada falácia da composição. A falácia da composição é um erro lógico que expressa o seguinte: do fato de do volante de um carro, seus parafusos, o pedal ser leve, não significa que o carro como um todo é leve. A falácia, então, tenta
expressar que as propriedades das partes de algo, nesse exemplo o carro, são atribuídas ao todo. Então, voltando ao argumento cosmológico, se temos experiências de coisas que acontecem, que começam a existir e têm uma causa, isso ainda não assegura que o próprio universo, como um todo, tem uma causa. Por outro lado, é bem verdade que na formulação de William Craig, ele pressupõe a moderna teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang não é, como afirmam alguns, uma grande explosão ou a suposição de uma grande explosão. E o nome, na verdade, confunde muito a cabeça das pessoas. A teoria diz que há cerca de 13 bilhões de anos, de uma singularidade, um ponto no espaço extremamente quente, extremamente condensado, fez surgir a matéria, o tempo, as forças nucleares fraca e forte, a força eletromagnética e a força gravitacional. Com o processo de expansão desses elementos, que ainda está em curso, o universo, tal como nós o conhecemos, foi se formando. Então, amparado na teoria do Big Bang, podemos aceitar que a segunda premissa é verdadeira. O universo começou a existir em determinado momento do tempo. Ora, mas se nós observarmos bem, o que o argumento conclui é que o universo tem uma causa. O universo não tenta estabelecer que essa causa é Deus. Essa é uma conclusão adicional, que exigiria outras premissas. Afinal de contas, pode ser verdadeiro que tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir e o universo tem uma causa. Mas essa causa poderia ser, por exemplo, vários deuses. Ou poderia ser um estado cósmico desconhecido pelo ser humano e que, nesse evento conhecido como Big Bang, teve uma mudança do estado A para o estado B. Ou outros eventos desconhecidos, um ser não conhecido pelo ser humano, poderia ter dado início ao universo. Assim dizem outros filósofos. Então, por que ser a causa do universo o Deus pessoal, bondoso, onipresente e onisciente das religiões judaico-cristãs? Esse é um ponto. Chama-se de argumento ontológico aqueles argumentos que pretendem fornecer uma prova para a existência de Deus por meios meramente conceituais, por meio de conceitos. Então, um argumento ontológico famoso, formulado inicialmente por Santo Anselmo e depois retomado por Descartes, por Leibniz, em outros formatos, também questionado por outros intelectuais, como outros filósofos, como São Tomás de Aquino e principalmente Immanuel Kant. O argumento ontológico de Santo Anselmo diz o seguinte, ou pode ser formulado da seguinte maneira: Deus é o ser acima do qual nada de maior pode ser pensado. Ora, a ideia do ser acima do qual nada de maior pode ser pensado existe na minha mente. Mas, se a ideia de Deus não existisse, a ideia do ser acima do qual nada de maior pode ser pensado só existiria na minha mente. E, portanto, faltaria o predicado da existência. E a terceira premissa expressa: ora, se Deus não existisse, faltaria a ele ao menos um predicado, pelo qual essa ideia do ser acima do qual nada de maior pode ser pensado não seria verdadeira. Então, portanto, conclui-se que
o ser acima do qual nada de maior pode ser pensado, existe e é Deus. A crítica feita a esse argumento é que ele, em primeiro lugar, salta de uma forma ilícita do domínio mental para o domínio extramental. Do fato de que teríamos, em tese, a ideia do ser acima do qual nada de maior, no sentido de ter todos os predicados, possa ser pensado, ainda não assegura que fora da minha mente existe tal ser com tais e tais predicados. Além do mais, uma crítica adicional é que a existência não é um predicado real, não é um predicado comum. Afinal de contas, ela depende da experiência, de dados espaço-temporais. Essa foi a crítica kantiana. Se o argumento cosmológico e o argumento ontológico pretendem estabelecer a existência de Deus, por outro lado, o problema do mal é um desafio do ponto de vista filosófico. O problema do mal expressa uma incompatibilidade entre os atributos divinos e a existência do mal. Para compreendermos melhor o problema, temos que distinguir o mal moral do mal natural. O mal moral é aquele proveniente, aquele sofrimento proveniente das escolhas e das ações humanas, como, por exemplo, torturar uma criança arrancando-lhe as unhas. Esse é o mal moral, aquele que provém, que surge, que emana das ações humanas. Já o mal natural é aquele que decorre dos desastres naturais, como terremoto, maremoto, tsunamis, tempestades, furacões, enchentes, doenças e predação entre animais. Portanto, trata-se de um sofrimento que é independente das escolhas e intenções humanas. Então, a incompatibilidade existe entre a evidência de que o mal existe e os atributos, acima de tudo, a bondade, a onisciência e a onipotência divina. E o problema do mal pode ser formulado da seguinte maneira: ou bem, Deus pode e quer erradicar o mal, mas não sabe como, em um caso em que ele não seria onisciente. Ou bem, Deus sabe, pode, mas não quer, caso em que o atributo divino da bondade não seria divino. Deus não seria todo bondoso se ele pudesse, soubesse como, mas não quisesse erradicar o mal. E por fim, ou Deus quer erradicar o mal, sabe como, mas não pode, caso em que Deus não seria onipotente, todo-poderoso. Então, será que é porque Deus não existe? Um outro problema de ordem empírica é a evidência do mal. A intensidade, a frequência, a quantidade de mal no mundo é extremamente localizado, mal distribuído e, claro, atinge as pessoas, muitas vezes as pessoas mais inocentes ou os seres mais inocentes. Em uma enchente, por exemplo, os primeiros a sofrerem são crianças ou animais. Crianças são acometidas por doenças terríveis, caso em que poderíamos nos perguntar: por que a necessidade de tanto mal? Por que que o mal é mal distribuído? Por que ocorre com imensa intensidade em determinadas regiões e não em outras? Os compatibilistas, defensores entre a compatibilidade de Deus com esses atributos e o mal natural, afirmam que alguma quantidade de mal é necessária para aprendermos o bem. Mas a questão permanece: por que essa quantidade enorme de mal
mesmo considerando que Deus tivesse esses fins pedagógicos. Então permanece o enigma. Por que Deus, sendo todo-poderoso, bondoso e onisciente, permite que o mal natural ocorra? Um pensador formidável como Charles Darwin foi um dos primeiros a se espantar, afirmando no seu livro A Origem do Homem o seguinte: Darwin observou as relações de predação entre a vespa escavadora e a lagarta cinzenta. A lagarta cinzenta tem o corpo anelado, constituído de vários segmentos. Em cada segmento, nós encontramos os gânglios, que são centros nervosos. A vespa, então, pica todos os segmentos. A picada da vespa imobiliza a lagarta. Então, a vespa arrasta a lagarta cinzenta para sua toca. Chegando lá, deposita as suas larvas e vai embora. As larvas, por sua vez, ao eclodir, comem a carne viva da lagarta. Evidentemente que dá para imaginar o sofrimento desse animal. A propósito, os animais são definidos por terem centros nervosos, por serem portador de um sistema nervoso que é um processador de informações. Basta pensar que, se o indivíduo aproximasse de você uma barra incandescente próximo ao seu olho, você não precisaria ter contato com a barra para imaginar a quantidade de dor a partir da lesão dessas células especializadas também em percepcionar energia térmica. Como as vacas, quando são queimadas a partir de ferro quente. Dá para imaginar o quanto os animais sofrem. Voltando à relação predatória entre a vespa e a lagarta cinzenta, Darwin se perguntou: não consigo imaginar nem conceber um Deus que crie uma relação como essa. Se você gostou desse vídeo, deixe as suas observações, as suas sugestões, as suas perguntas e os seus comentários. Veja também como você pode ajudar o canal apoiando e promovendo a educação na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.